hoje, num dia especial para a igreja cristã, num dia que diversas raças, tribos, nações, línguas param para refletir sobre a ressurreição de Cristo. Há cristãos que não creem na ressurreição de Cristo. Parece estranho, né? Não me perguntem como. Há cristãos que creem em cada coisa, né? Mas Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, diz o seguinte, então, versículo 19: mas se não, 1 Coríntios 15, 13 a 19, mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E se assim somos também considerados, como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e estáis nos vossos pecados. Logo, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. A ressurreição de Cristo, irmãos, é um marco de tesouro. O poder de Deus em ressuscitar Jesus é o marco disso. Senão Jesus seria apenas um Jesus histórico. Ainda que ele não seja um Jesus histórico, do ponto de vista de pesquisa, de conhecimento. Porque na realidade nós sabemos, do ponto de vista humano, que o ciclo da vida termina com a morte. E se não cremos em ressurreição, e se não cremos na ressurreição de Cristo, nada existe após o término desse ciclo. Jesus seria apenas mais um herói, mais um mártir. Recentemente vimos, goste você ou não goste, apoie ou não apoie, mas nós vimos grande parte de um povo, o sofrimento de grande parte de um povo na América Latina pela morte do seu líder, que gostariam até de embalsamar, mas devido ao estado de decomposição do corpo não foi feito. E assim aconteceu na vida de todos os líderes, de todos os mártires. E o diferencial, ainda que nos chamem de exclusivistas, e esse é o diferencial,
que Jesus ressuscitou. E uma das bênçãos resultantes dessa ressurreição de Jesus é a esperança. E se alguém não crer na ressurreição de Jesus, a sua percepção é tão somente a percepção do aqui e do agora. É uma vida marcada sem esperança. E a esperança é algo pertinente aos cristãos. Nós somos um povo esperançoso. Esperançoso não somente daquilo que Deus pode e quer fazer aqui entre nós agora, e daquilo que será o reino vindouro, que será o porvir. Há um texto na palavra dos evangelhos, aliás, um texto que Lucas traz, eu já falei em outras ocasiões com os irmãos sobre este texto, onde Lucas narra a conversa dos discípulos de Emaús. E Lucas, lá no capítulo 1 de Lucas, nós vamos observar como este livro Evangelho de Lucas foi construído. Diz assim no versículo 1 do capítulo 1: visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escreveste uma narração em ordem, para que conheças plenamente a verdade das coisas em que fostes instruídos. A forma como o evangelista Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, ela é peculiar. Ela é distinta na sua forma em relação a Marcos, que é o primeiro evangelho escrito, a Mateus, a Paulo. Lucas investigou. Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, investigou os acontecimentos. Trabalhou, Lucas era médico, trabalhou do ponto de vista da história oral, do testemunhos. E a partir dessa investigação de Lucas, daquilo que ele buscou conhecer, ele traz no seu Evangelho, no capítulo 24, a conversa dos dois discípulos de Emaús. Jesus havia sido sepultado. Eu creio que o ato de sepultar alguém é um ato que revela toda a finitude humana. Tenho sepultado pessoas queridas, pessoas por quem chorei muito por dentro, pessoas que sinto falta até hoje, mas ainda não tive a experiência de sepultar pai e mãe,
outro sepultamento de alguém muito próximo. Mas ao mesmo tempo que dizemos terminou, vem a convicção finita, nunca mais. E muitos são tomados de uma tristeza muito profunda. Hoje eu dizia à irmã Vilma, Deus cuidará desse tempo. E o que os discípulos de Emaús refletiam era a profunda tristeza, era a profunda frustração de alguém que tinha uma visão temporal, uma visão tão somente do aqui e agora em relação a Jesus Cristo. Eles não eram tomados pela esperança. Eu quero nesse texto apresentar 3 características de alguém que não tem esperança. Paulo diz: se é só para essa vida que cremos, somos de todos os homens mais dignos de graça. Diz o texto a partir do versículo 13: nesse mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, ou 12 quilômetros. Acho que 3 horas de caminhada, 4 horas de caminhada, mais ou menos isso. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Não sei se vocês já ouviram a conversa de alguém que não tem esperança. Junta 2 pessoas que não têm esperança. Você já parou para tentar ouvir? É difícil. Se tiver cuidado, você se joga no primeiro coelho. Porque a falta de esperança trava e trava a fé. E no versículo 15 diz que enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O próprio Jesus. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Nós vamos cantar um hino que diz: porque vivo está o amanhã em frente, porque vivo está o olho para o futuro, porque vivo está, os meus olhos são abertos. Uma das características de alguém que é tomado pela desesperança, e essa eu considero a mais mortal das armas de Satanás, tenta trazer ao nosso coração, é a falta de esperança, é a falta do crer, é que ficamos com os olhos fechados, não conseguimos perceber nada, esquecemos das palavras de João. Eu sei que meu Redentor vive, eu sei que meu Deus está vivo, eu sei que o meu Senhor está vivo, eu sei que Ele tem controle e tem poder sobre essas coisas, sobre a situação que eu estou vivendo. Mas se eu sou tomado pela desesperança, eu fico como cego. Eu me lembro de uma propaganda lá em Recife, desde criança eu via na Casa Luz: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Gravamos, irmãos, a visão fica nebulosa.
não conseguimos ver além. Trazemos para a fé, eu creio que aquele sentimento de enterrar um sonho, de sepultar uma pessoa amiga, querida, de sepultar uma vida. Quando somos tomados de desesperança, nós somos sepultados em vida. Talvez o nosso corpo não está em decomposição, mas a alma já está em decomposição. A alma vai apodrecendo. Porque não cremos no amanhã. Porque não cremos no futuro. Mas se cremos que Jesus ressuscitou e nós cremos, nós podemos olhar para frente. Mesmo combatendo na carne a ansiedade, as preocupações, eu também passo por isso. Eu sei que meu Redentor vive. Porque quando estamos tomados pela desesperança, se o próprio Deus, se o próprio Jesus ensinasse prodígios, parecia à nossa frente, não somos capazes de perceber o que aconteceu com esses discípulos de Emaús. E diz o texto: então lhes perguntou, versículo 17, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. Particularmente eu penso que Jesus sabia que estava ouvindo. Jesus era bom de ouvir. É como que dissesse: pense no que você está dizendo. Separa a dupla ouvida ou céus e pergunta: pensa no que você está dizendo. Eles então pararam tristes, porque estavam tristes. Porque a desesperança é da tristeza, irmãos. Não é uma tristeza passageira, uma tristeza até que podemos entender isso e quando se passa por luta, é preciso compreender, as pessoas precisam compreender, porque crente sofre igual a todo mundo. A diferença é que o crente crê no amanhã, que o crente crê na ressurreição. Aí eles disseram para Jesus: és tu, versículo 18. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que devem ter sucedido nestes dias? Ao qual ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que é profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eu li esse texto. Eu usei um tempo verbal que não está aqui. Não sei se alguém percebeu. Eu li o seguinte: quais? Disseram-lhe que? Disseram, versículo 19: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que é profeta. Aí tem isso. E? Foi.
predileta é esperando a morte chegar. Que a desesperança é corrosiva. Eles criam, nós vamos ver isso depois. Eles criam no Messias. Eles julgavam que Jesus era o Messias. Eles criam que Jesus era o Messias. Mas agora, Jesus estava morto. Ele foi crucificado, ele foi condenado à morte. É como se dissesse, olha, o poder dele acabou. Acabou. E nós passamos a viver uma vida não crendo no poder de Deus. Não crendo naquele que é poderoso. E assim eles estavam, sem visão, sem futuro, porque eles estavam atrelados a uma perspectiva, uma visão temporal. Observe no versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia que essas coisas acontecem. Por que o terceiro dia? Porque ele não sabia que Jesus havia ressuscitado. Em Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz o seguinte, versículo 18, capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso não desfaleço, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Aí, escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 3, que se fostes ressuscitados, Colossenses capítulo 3, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sabe, irmãos, aqueles discípulos de Emaús, eles tiveram a mesma visão que às vezes nós somos tomados. É aquela visão do aqui e agora. Eu esperava que Deus fizesse isso, eu esperava que Jesus fizesse isso, eu esperava que quando fosse crente eu não ia ter mais problema, eu esperava que quando eu fosse crente eu ia ter mais problema financeiro, ia poder não apenas ter 10 carneiros, mas ter 20. E assim vai, porque nós vivemos num século onde o ter é a referência. Onde as ataduras são as referências. Quando somos tomados pela desesperança, nós só enxergamos as coisas na perspectiva humana. Esse é o grande problema da teologia da libertação. E por não permitir a crença de um reino vindouro, que às vezes o céu era apresentado também como forma de explorar as pessoas, achavam que o aqui e agora tem que ser resolvido da maneira que eles achavam, até pegando em armas se necessário. Quando nós, os crentes, vivemos aqui na perspectiva de Deus. Eu sei que aquilo que acontece comigo vai muito mais além daquilo que eu possa perceber, porque eu sei quem tenho crido. Eu creio que meu Jesus está vivo. Eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio nisso. Eu às vezes ouço certas coisas que se creem hoje em dia, eu digo, meu Deus, eu sou um tonto. Eu sou um jurássico. Que mundo eu estou vivendo? Imagino que para alguns irmãos é muito mais difícil, que são mais velhos do que eu, porque estão abominando a fé na palavra de Deus. Quando vivemos num mundo sem esperança e quando somos tomados pela desesperança, nós perdemos a visão, nós passamos a conjugar tudo no passado. No meu tempo, mas seu tempo é agora, você não morreu. Nosso tempo é agora. Também tem saudade de certas coisas, mas não posso fazer mais nada. Tenho muita saudade do almoço na casa do meu avô e da minha avó. Não posso fazer mais nada, é só saudade. Tem que construir agora. Porque quando eu não tenho esperança, eu passo a ser diretor do museu da minha vida. Quando eu não tenho esperança, eu só enxergo o que todo mundo vê. Nós esperávamos, mas quando eu sou tomado pela esperança, quando eu creio que meu Jesus ressuscitou, eu posso olhar para o amanhã. Conversando com meu pai, disse que estou cansado. Um dos preços que eu pago por ministério tão distante assim, desde que eu não pude vê-los envelhecer, nem posso estar na hora dessa para dar uma injeção de ânimo, porque às vezes você que é filho pode dar e precisa dar os pais. Mas porque isso é pela questão do senso de nulidade, de inutilidade. Mas nós somos um povo de Deus. Nós podemos olhar para o futuro, que Jesus está vivo,
Essa é a razão. Que há um poder, que é um poder de Deus que faz com que todas as coisas colaborem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Por isso a minha fé é firmada na ressurreição de Jesus. Esse é o nosso desafio. Nosso propósito, eu sei que refletimos sobre a vida, alguns se entristecem com isso, mas é saber que nós somos um povo marcado pela esperança no meio do mundo e diante de notícias que nos tiram, de certa forma, a esperança. Mas apesar de tudo que vemos, nós cremos, porque Jesus está vivo. Porque vivo está, posso crer no amanhã. Nós somos um povo de futuro. E nós podemos olhar com esperança, fundamentado na fé. Isso vem presente de Deus na medida que cremos na ressurreição de Jesus Cristo. A morte não foi capaz de vencê-lo. Amaram em tudo para esconder isso, mas a morte não foi capaz de vencê-lo. Ele ressuscitou. Fiquemos em pé, cantemos o hino de cabo enquanto dedicamos ao Senhor os dízimos e ofertas.